Fala pessoal, bem, agora vamos falar sobre um conteúdo, um assunto que eu considero bem importante. Vamos falar sobre peritônio. Esse conteúdo ainda está dentro da aula de abdômen, mas eu gosto de separar, porque são sempre duas aulas muito importantes. Essa vai ser uma aula um pouco menor em relação à outra, mas aí a gente vai estudar essa importante estrutura, que na verdade a gente sempre já ouviu falar, a gente já falou bastante sobre ela, por exemplo, lá na pelve, mas agora vamos falar especificamente o peritônio localizado no abdômen. Mas vamos lá, o que é o peritônio? O peritônio é uma membrana serosa, que será composta por tecido conjuntivo frouxo e epitélio pavimentoso simples. Basicamente, essa é a constituição histológica do peritônio. E a característica anatômica dele é transparente, contínua, brilhante e também as suas superfícies são escorregadias. Existem, duas camadas peritoneais, Então você tem assim, o peritônio ele pode ser o peritônio parietal e o visceral. Assim como vocês já são acostumados em muitos outros revestimentos, como a pleura, o pericárdio, por exemplo, aqui vocês têm o peritônio parietal e visceral. O que é peritônio, gente? Tônio, víscera, peri em volta. Então vai ser toda essa membrana que irá revestir uma víscera. Só que especificamente o peritônio parietal é aquele que vai revestir a cavidade abdominal. Então olha só, o peritônio parietal está revestindo a cavidade abdominal, que foi aquela última camada, a camada mais interna que a gente viu na semana passada. E o peritônio visceral será aquela camada de tecido conjuntivo e epitélio que irão revestir os órgãos abdominais, certo? Bem, esse peritônio, ele vai conter várias estruturas, várias pregas, que vão se entrelaçar entre as vísceras e aí vão ligar essas vísceras até a parede abdominal. Então, qual é uma das funções que é muito importante do peritônio? O peritônio ele reveste as vísceras, suporta essas vísceras e suspende elas e liga elas até a parede abdominal. E nós iremos ver quais são essas estruturas peritoneais que estão ligando essas vísceras até a parede abdominal. E o peritônio ele também tem a função de transportar vasos, nervos para esses órgãos da região abdominal. Bem, quando eu ministro a aula de peritônio, eu gosto de dividir ela em dois momentos. O primeiro momento, nós temos que estudar formações peritoneais. Bruno, o que são essas formações peritoneais? São estruturas peritoneais. Essas estruturas podem ser pregas, ligamentos, aumentos, fossas, recessos e escavações. Aí tu olha, para pensar, peraí, Bruno, acho que eu já vi alguma dessas coisas. Você já viu. Por exemplo, na aula passada, pregas. Dá um exemplo aqui de prega que vocês já são acostumados. As pregas umbilicais. Aí você tem a prega umbilical mediana, a prega umbilical medial e a prega umbilical lateral, certo? Então as pregas é uma formação peritoneal. Basicamente, gente, o que é a prega? Você tem uma estrutura e ela basicamente ficou em volta, formando como se fosse uma pequena elevação. Isso é uma prega, tá? Ligamentos. Vocês já estudaram ligamentos que são compostos por peritônio. Vou dar um exemplo, ligamento largo do útero. Ligamento largo do útero é um ligamento peritoneal. Ligamento suspensor do ovário é outro ligamento que está relacionado com o peritônio. O que vocês não sabem é os aumentos, certo? Aumento é avental, tá, pessoal? É um radical que adivinha avental. Existem dois tipos de aumentos. Eu vou apontar para vocês nessa imagem o que são os aumentos, Você tem um aumento menor, que é esse daqui, olha, que fica localizado entre o fígado e o estômago. Isso daqui é o estômago, isso daqui é o fígado, então é essa região aqui. E o outro local nós chamamos de aumento maior, certo? Que é literalmente esse avental, porque olha só como é que ele é. Ele parte aqui, olha, da porção inferior do estômago, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Ele vem até a porção inferior da cavidade abdominal e depois sobe, formando realmente como se fosse aquele avental quando você vai lá lavar a louça, você vai lavar alguma coisa que você coloca, tá bom? Então, existem dois aumentos, o aumento menor e o aumento maior. E aí existem várias outras estruturas que basicamente nós chamamos de fossas, recessos ou escavações. Tudo isso daí, gente, a gente já estudou, certo? Então, a gente já estudou a fossa pararretal, por exemplo, é uma fossa peritoneal. Escavação retrouterina
é outra escavação que a gente falou. Recessos. Os recessos eu acho que eu não comentei nenhum para vocês, mas basicamente só existem dois recessos, certo? E aí eu vou comentar para vocês quais são esses recessos, tá? Dois recessos principais. Existem vários recessos, na verdade, gente. Mas os dois que eu vou comentar na aula de hoje, os que eu vou comentar serão dois. Além dessas formações peritoneais, nós temos a cavidade peritoneal. E eu peço que, pelo amor de Deus, não se confunda cavidade peritoneal com cavidade abdominal. Cavidade abdominal, eu quero que vocês imaginem retirar todo o peritônio, só ficou músculo e esqueleto. A parte de dentro é a cavidade abdominal. A cavidade peritoneal, ela já vai ser uma cavidade diferente. Olha só, eu já vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, porque eu sei que lá na frente eu vou utilizar. Sigam essa linha em branco. Sigam a linha em branco. Então, olha só. Você percebe aqui, ó, vai seguindo. Então, vai vindo, vem vindo, vem vindo. Tudo que está representado em branco é o peritônio. Vocês perceberem, ó, esse peritônio aqui que está recobrindo a parede abdominal é o peritônio parietal. Então aqui, peritônio parietal, peritônio parietal, peritônio parietal. Opa, chegou na bexiga. Aqui já é chamada de peritônio visceral. Então, peritônio visceral. Aí aqui você tem aí a escavação, a escavação vesico-retal, reto-vesical, né? Enfim. Aí vai subindo aqui no reto, peritônio visceral, foi para a parede. Parede, peritônio parietal. Aí você vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Percebam que tanto o reto quanto a bexiga ficaram fora, abaixo desse peritônio. Perfeito? Então vocês vêm seguindo. Quando chegou, aí você está vendo tipo umas estruturas aqui. O que é isso daqui? Isso daqui a gente vai estudar, é um mesentério, certo? Então, mas percebam, quero que vocês observem só as linhas em branco. Percebam que você tem uma linha em branco de um lado que reviste a víscera, depois volta e vai para lá, aí depois vem novamente. Vai seguindo todas elas. Todas essas linhas vocês vão perceber que está seguindo, está revestindo o mesentério e revestindo a víscera, tá? Até que chega bem aqui, novamente, olha, a estruturazinha em branco, aí vai chegar até nessa região aqui, que aí daqui a pouquinho a gente vai estudar ela. Meu Deus, que região é essa? O que está relacionado? Aqui tem um pâncreas. A gente vai estudar em digestório, mas será que isso daí é o duodeno? É uma possibilidade, a gente vai estudar quando a gente chegar lá em digestório. Até que chegar aqui novamente, isso daqui é o colo transverso, e vem seguindo. Aí depois vem, forma o aumento. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam já nessa imagem? Se vocês seguirem e acompanharem toda a linha em branco, vocês estão diante da cavidade peritoneal. Então quer dizer, então todas essas estruturas aí que estão revestindo, que está em branco, são os limites da cavidade peritoneal? Sim. Espera aí, Bruno. Existe órgão dentro da cavidade peritoneal? Não, não existe. Você me dizer assim, olha essa alça intestinal. Essa alça intestinal está dentro da cavidade peritoneal? Quando você olha assim de primeira, você diz, sim, não, ela está lá dentro. No entanto, se vocês perceberem, se vocês olharem com calma, o que é o limite da cavidade peritoneal? As linhas em branco. Se vocês perceberem, essa linha em branco ela não corta essa alça intestinal bem aqui, para meio que essa alça intestinal fique suspensa lá dentro da cavidade peritoneal. Então não fica. O que eu quero que vocês entendam. Imagine a pleura. Eu acho que é bem intuitivo a pleura. O pulmão fica dentro da pleura? Não, não fica dentro da pleura. A pleura está revestindo o pulmão. Então você vai ter uma pleura visceral que vai estar em contato com o pulmão. A pleura visceral, eu quero que vocês tenham ideia que é essa pleura que está revestindo aqui a região das alças intestinais, aqui do estômago, aqui do fígado, enfim, pleura visceral, aqui no caso peritônio visceral, e a pleura parietal que vai estar em contato com o tórax, e aqui o peritônio parietal vai estar em contato com a parede abdominal. Qual é a grande diferença da cavidade pleural da cavidade peritoneal? É porque a cavidade peritoneal, você percebe que ela é muito irregular, porque eu tenho muitos órgãos, eu tenho muitas estruturas, eu tenho muitas reflexões, é muita coisa. No entanto, não, lá na pleura não, é tudo lisinho, a cavidade é meio que lisa, então fica muito mais intuitivo você dizer, não, o pulmão não fica dentro da cavidade pleural.
Só que aqui, quando você tem essa visão, você tem essa falsa impressão que todas essas alças intestinais estão no interior da cavidade peritoneal, e elas não estão. Porque se vocês acompanharem a linhazinha branca, percebam que todas essas vísceras elas estão em volta dessa linha branca. Ou seja, é tipo assim, ao redor da víscera é o limite da cavidade peritoneal. Tudo tranquilo, gente? Então vamos seguindo. Eu sei que um dos grandes desafios dessa aula é você imaginar bastante, tá? Mas aí qualquer dúvida, qualquer coisa, aí vocês me chamem lá no Meet naquele momento que a gente sempre tem. Olha, eu sempre vou utilizar a imagem do Grace porque elas são mais intuitivas para essa aula, mas de vez em quando eu vou mostrar para vocês aqui a imagem do Neto. Então perceba, olha, fígado com fígado, aumento menor com aumento menor, aqui o estômago, aqui o pâncreas, aqui o duodeno, aí aqui o colo transverso de um lado e do outro. Aí toda essa região aqui, ó, que vocês estão observando, é o mesentério propriamente dito, é o mesentério do intestino delgado, certo? Olha aqui a região que nós chamamos de aumento maior. Olha o aumento maior aqui, tá bom? Aí vocês estão vendo aqui, olha, o que está aqui em um marrom mais escuro? Bruno, o que é essa região? É a região da cavidade peritoneal, que daqui a pouquinho eu vou chamar de saco maior para vocês, tá? Ou epíplon maior. Aí essa região aqui, em um marronzinho mais claro, também é cavidade peritoneal, só que nós chamamos de saco menor ou epíplon menor. Normalmente o correto é chamar de saco menor, tá, gente? Mas o pessoal da clínica chama de epíplon. E olha só, esse daqui é o epíplon menor, epíplon maior, epíplon maior. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguindo. Olha aí, em uma vista, né, posterior da parede anterior do abdômen. Aí eu estou mostrando para vocês as pregas, olha. A prega umbilical mediana, a prega umbilical medial, a prega umbilical lateral. Tudo isso daqui são formações peritoneais, são as pregas que a gente já estudou. Beleza? Vamos seguindo, gente. Olha essa imagem para você ter uma ideia de como é o peritônio. Ele é amarelo, gente. Então isso daqui é uma imagem do Yokoshi, qualquer coisa vocês podem pegar. E vocês estão percebendo aqui, ó, vocês estão observando, isso daqui é um aumento maior. É o avental gorduroso, que realmente é um avental, perceba. Certo? E, gente, ele é suspenso. Ele é livre. Eu vou voltar nas imagens para vocês observarem que, tipo, ele é livre, é um aventalzinho na frente, certo? Aí o que acontece? O que o rapaz fez lá na imagem? Ele pegou todo esse avental gorduroso, pegou uma pinça e jogou para cima. Aí quando ele joga para cima, olha só o que aparece. As alças intestinais. Aí essas alças intestinais, aí você vai observar, Bruno, e essas porções aqui em amarelo? O que é isso daqui? Peritônio. Só que são os peritônios associados a cada região. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma porção, se está associada ao intestino delgado, esse daqui é um mesentério. Esse daqui é um aumento maior, aumento maior. Esse daqui é um mesentério. Esse daqui, como está associado aqui a um intestino grosso, que é esse daqui é a região do mesocolo transverso, desculpa, essa região é o colo transverso, então esse peritônio é chamado de mesocolo transverso. Enfim, nós vamos seguindo, eu vou falando as estruturas, vocês vão ter muito spoiler de digestório. Vou falar para vocês que eu não vou exigir muitas estruturas de digestório para vocês no Forms, só que tem algumas coisas que não tem como. Por exemplo, eu vou por exemplo, aponto que formação peritoneal é essa? Mesocolo transverso. É chamado de mesocolo transverso porque ele está associado ao colo transverso. Então, tem algumas coisas que não vai ter como fugir, mas algumas especificidades que, quando eu chegar nessas especificidades do sistema digestório, eu vou falar para vocês. Olha, mais uma imagem para vocês averiguarem. Olha, aqui o mesocolo transverso, associado ao colo transverso. Percebam que eu vou ter vários vasos sanguíneos associados, certo? E aqui, olha, vocês estão vendo a estrutura em formato, como os livros comentam, de ventilador, que nós chamamos de mesentério associado ao intestino delgado, ou mesentério propriamente dito, tanto faz, tá bom? Então, basicamente, isso daqui é um mesentério que vai estar associado, que vai estar ligado às vísceras do intestino delgado, tá bom? Então, agora uma imagem ilustrativa, lembrem, certo? Percebam, quando eu tenho uma alça que ela está
suspensa na cavidade abdominal, olha o nome, suspensa na cavidade abdominal, como por exemplo, me dá um exemplo, as alças do intestino delgado, certo? Elas estão suspensas, elas estão soltas, elas são móveis. Como é que acontece? Você tem um peritônio parietal que está lá associado à parede do peritônio. E aí irá sair como se fossem duas lâminas, certo? São duas lâminas de peritônio. E essas duas lâminas de peritônio vão ser denominadas de mesentério. Aí o mesentério, quando ele chega lá na víscera, aí ele recobre todas essas vísceras, certo? Vai recobrir essa alça intestinal. Basicamente, o que acontece é o seguinte, gente. No período embriológico, vocês vão estudar isso daí com mais calma, mas vai vir um peritônio por uma parede, até que chega um determinado momento que ele solta essa alça. Aí ele solta essa alça, bate lá na víscera. Quando ele bate na víscera, ele recobre toda a víscera, depois ele retorna, e aí vai até a parede abdominal. Percebam, qual é essa função desse mesentério? Esse mesentério está pegando essa víscera e ele está grudando na parede do abdômen, certo? Então, no momento que uma das funções dessas formações peritoneais como mesentério é pegar todas essas vísceras suspensas na cavidade abdominal, como as alças intestinais do intestino delgado, e prender elas à parede abdominal, tudo bem? Especificamente o mesentério será na parede abdominal posterior, a gente vai falar. Isso daqui é um típico órgão, gente, que daqui a pouquinho nós vamos chamar de intraperitoneal. Aí o que vocês estão observando? Não tem um espaço aqui, certo? Esse espaço aqui que vocês estão observando aqui da víscera é chamada de área nua, certo? Por exemplo, vocês vão ver uma área lá do fígado que é chamada área nua do fígado. O que é a área nua do fígado? É a área da víscera que não tem peritônio, certo? Percebam que toda essa volta aqui tem peritônio, mas eu tenho uma área aqui sem peritônio. Bruno, para que eu preciso dessa área sem peritônio? Para que os vasos sanguíneos que estão entre esse espaço do mesentério consigam alcançar a víscera. Então, basicamente, é aqui nessa região que irá passar os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, inervação, vasos linfáticos e etc. Tá bom? E esse caso aqui, Bruno, como é essa víscera? Esse tipo de víscera aí é uma víscera retroperitoneal, certo? Qual é a diferença? Isso daqui é um exemplo de um colo. Pode ser o colo ascendente ou o colo descendente, tanto faz, porque ambos são retroperitoneais. O que acontece? Você vai vir um peritônio parietal aderido à parede abdominal, certo? Quando chega na víscera, um colo ascendente ou descendente e dá somente essa volta. Deu a volta e continuou. Bruno, qual é a diferença dessa estrutura retroperitoneal? Percebam que ela não é recoberta quase completamente pelo peritônio. Diferentemente dessa alça intestinal, que eu estou praticamente recobrindo toda ela por peritônio, só estou deixando um cheirinho aqui, que é a área nua, para a entrada dos vasos sanguíneos. Os órgãos retroperitoneais, subperitoneais, que daqui a pouquinho eu vou falar tudo isso para vocês, esses órgãos eles não vão ser quase completamente recobertos pelo peritônio. E é isso que eu vou falar agora. Órgãos intraperitoneais. O que são órgãos intraperitoneais? São órgãos que são quase completamente cobertos pelo peritônio visceral, né? E são suspensos a partir da parede do abdômen pelos mesentérios. É isso daqui que vocês observaram nessa imagem. Então, olha, você tem a víscera, certo? Essa víscera está suspensa na cavidade abdominal, ela está solta na cavidade abdominal, mas aí ela precisa de uma fixação, de uma sustentação. E quem é que faz essa sustentação? O peritônio. Então vai vir o peritônio parietal, certo? Vai formar uma formação peritoneal chamada de mesentério e o mesentério irá recobrir. Qual é essa função desse mesentério, gente? Eu já falando para vocês. Qual é essa função? Transportar os vasos sanguíneos e fixar a víscera à parede abdominal. Especificamente nesse caso, parede abdominal posterior. Tá? E aí o importante é que não significa que o órgão está no interior da cavidade peritoneal. Já falei para vocês que não tem órgão no interior da cavidade peritoneal. Não tem, certo? Lembrem, volta naquele videozinho que eu falo, segue as alças brancas e tudo mais. Você vai ver que não tem, beleza? E o que são órgãos extraperitoneais? São órgãos que são parcialmente cobertos por peritônio. E aí, como eu mostrei na imagem anterior, existem vários tipos. Estruturas
pré-peritoneais, eu coloquei estruturas porque, por exemplo, não existe órgãos pré-peritoneais, órgãos retroperitoneais e subperitoneais. Pré-peritoneais está mais na região anterior da cavidade do peritônio parietal. Retroperitoneais estão posterior ao peritônio parietal e subperitoneais estão abaixo desse peritônio. Então, por exemplo, estruturas pré-peritoneais situam-se entre o peritônio parietal e a parede anterolateral do abdômen. Por exemplo, canal inguinal. Canal inguinal é uma estrutura pré-peritoneal. Órgãos retroperitoneais, eles situam-se entre o peritônio parietal e a parede posterior do abdômen. Exemplo, rins e ureteres. E os subperitoneais, eles situam-se abaixo por peritônios, sendo recobertos somente a sua região superior. Exemplo, bexiga urinária. Uma imagem fala muito mais, né? Então, eu estou aqui primeiro dando esse exemplo, né, que é mostrando para vocês que nenhuma dessas vísceras que vocês estão observando, elas estão no interior da cavidade peritoneal. Não estão. Vou dar um exemplo do fígado. Olha, percebam que essa região aqui em branco, ela só está recobrindo por fora o fígado. Então, o fígado é um limite dessa cavidade peritoneal, mas ele não está dentro da cavidade peritoneal, tá bom? E aí, olha só como é que funcionam as estruturas pré-peritoneais. As estruturas pré-peritoneais são aquelas estruturas que vão estar entre a parede anterolateral do abdômen e o peritônio parietal. Então, por exemplo, o canal inguinal. Vamos supor que esteja numa região mais inferior. O canal inguinal vai estar localizado aproximadamente nessa região. Pronto. Então, o canal inguinal é uma estrutura pré-peritoneal. Estruturas retroperitoneais são estruturas que vão estar localizadas aqui, olha, nessa região. Ou seja, entre o peritônio parietal, certo? E a parede posterior do abdômen. Exemplos: rins, ureteres, duodeno. Nós temos colo ascendente, colo descendente. Existem várias estruturas retroperitoneais. Lá na êmbrio, vocês vão ter alguma diferenciação entre retroperitoneal primário e secundário. Primários são aquelas que, desde o início do desenvolvimento embrionário, sempre foram retroperitoneais. Me dá um exemplo, Bruno. Rim. Rim foi sempre retroperitoneal. Agora, existiram estruturas que elas eram intraperitoneais e ao longo do desenvolvimento se tornaram retroperitoneais. Me dá um exemplo, Bruno. Por exemplo, o colo ascendente e o colo descendente. Eles eram completamente envoltos pelo mesentério, né? Ou seja, pelo peritônio visceral. Só que aí quando ele bateu, quando ele foi para trás, ele grudou e aí entrou em apoptose a região posterior. O peritônio posterior dele entrou em apoptose. E aí, nesse sentido, ele se tornou retroperitoneal. Mas, enfim, gente, isso daí vocês vão ver lá na êmbrio. Bruno, que e as estruturas subperitoneais? Ah, gente, tá aqui, olha. Você tá vendo o peritônio aqui descendo na cavidade abdominal. Opa, subiu aqui. Percebam que a bexiga está abaixo do peritônio. Bexiga, subperitoneal. Reto, subperitoneal. Aqui é um indivíduo masculino, mas útero é subperitoneal? Também. Útero subperitoneal, tá bom? Então, subperitoneal abaixo, pré-peritoneal na frente, retroperitoneal atrás. Olha aí os rins, né? Aqui, lembrem, gente, uma coisa muito importante que eu não sei se eu falo para vocês, eu já falei, mas enfim. Toda vez que você está observando uma secção transversal, você está olhando a uma vista inferior. Então, aqui ao lado direito do paciente, aqui ao lado esquerdo do paciente. Aqui desse lado, você está vendo como se fosse o lado do pé direito e aqui o lado do pé esquerdo, tá? Então, vou mostrando para vocês quais são essas estruturas. Aqui tem várias estruturas retroperitoneais. Bora começar aqui pelo lado esquerdo. Se, nesse caso, é o colo esquerdo, esse daqui é o colo descendente. Certo? Lado esquerdo é o colo descendente. Beleza? Aí, vamos continuando. Aqui você tem o rim esquerdo. Ok? Então, colo descendente, rim esquerdo. Isso daqui, olha, que eu estou falando para vocês o que é uma estrutura retroperitoneal secundária. Imagina, ó.
todo esse peritônio aqui, olha, ele era recoberto, toda essa estrutura era recoberta por peritônio. Só que aí, não sei se vocês sabem, mas o intestino é formado fora da cavidade abdominal e depois ele entra no bebê. Então depois, entra no bebê não, entra no feto. No momento que ele entrou no feto, gente, o que aconteceu? A porção do peritônio que estava nessa região entrou em contato com a fáscia extraperitoneal, que é essa região aqui, lembra? Fáscia extraperitoneal. Entrou em contato e entrou em apoptose. Aí, nesse sentido, esse órgão, que é o colo descendente, certo? Ele é retroperitoneal, mas ele é retroperitoneal secundário, porque em um determinado momento do desenvolvimento ele era intra. Então vamos seguindo. Rins, sempre retroperitoneais. Aqui você tem a artéria aorta e a veia cava inferior, ambos retroperitoneais. Aqui vocês estão vendo assim as duas porções do duodeno, porção descendente do duodeno, porção ascendente do duodeno. Essas duas regiões, elas também são retroperitoneais, só que são retroperitoneais secundárias. Aqui o pâncreas, como vocês estão observando, essa daqui é a região de cabeça do pâncreas, a região de cabeça do pâncreas também é retroperitoneal. E aí, por fim, vocês estão observando, o laser, eu estou apontando o laser na região do colo ascendente. E aí, nessa questão, nessa imagem, é a mesma coisa que no outro colo. Esse colo ascendente, ele também é retroperitoneal, só que ele é retroperitoneal secundário. Perfeito? Aí o fígado não, gente. Ele é intra-abdominal completo. Bruno, mas aqui parece que ele está em contato. Não, olha com carinho. Você não está vendo a cavidade aqui? Olha, essa daqui é uma cavidade, ó. Essa daqui é uma cavidade. Você está vendo aqui as duas lâminas brancas, ó. Então, se aqui é uma cavidade, quer dizer que esse órgão, o fígado, ele é intraperitoneal. Aqui tem uma camada? Não tem camada nenhuma. Então, pronto. Esse daí, como ele está para trás, é retroperitoneal, tá bom? Bem, pessoal, então vou pausar o vídeo e aí depois a gente retorna e vamos falar especificamente da cavidade peritoneal.